Bom dia, boa tarde, boa noite. Bem-vindos a mais um podcast SR. Hoje estamos aqui com o Tom Viana e eu sou a Maria Eduarda, do segundo ano. Eu sou o Igor e a gente está aqui com o Tom, né? Tom, por favor, se apresente. Isso aí. E aí, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Estamos aqui reunidos mais uma vez, quer dizer, a primeira vez que eu venho aqui nesse podcast, mas já vim várias vezes aí na escola fazer os trabalhos como biólogo. Estamos aqui a convite de vocês aí. Bom, Tom, você tem uma história muito ligada com a Serra da Canastra, né? O que te levou a escolher essa região como foco no seu trabalho, na sua vida? Bacana. Então, desde criança, eu sempre morei na zona rural, uma comunidade parecida com Barreiro, São João, e ali, contato com a natureza, eu sempre na escola, principalmente nas aulas de ciências, eu levava folhas, galhos, bicho morto, esqueleto, todo tipo de coisa que ligadas às ciências eu levava para a escola. Então, isso me instigava muito, eu era muito curioso, queria saber o que era, entender. E ao longo da história, fui fazer ciências biológicas, me tornei um biólogo. E nesse período da escola, eu sempre ouvi falar Serra da Canastra, Cachoeira Cascadanta. Então, eu me interessei por ali. Só que nunca vim visitar a Serra da Canastra. Depois de fazer ciência biológica, fui para Belo Horizonte, fiz uma outra faculdade lá, eu tive a oportunidade de vir para Serra da Canastra. Quando eu vim para cá, eu vim através de um casamento de uma colega minha, a Aline, onde vim participar do casamento dela, e no dia seguinte eu fui fazer uma visita a uma cachoeira que chama Capão Fogo, para vocês conhecem. E ali eu avistei 8 patos mergulhões. E eu fiquei apaixonado com a espécie, fui pesquisar sobre a espécie e tudo mais. E dali me apaixonei cada vez mais pela canastra, pelas paisagens também. Sou uma pessoa que gosto muito de esportes radicais, eu gosto muito de natureza, de montanhas. Então, a canastra é um cenário perfeito para mim. No ano seguinte, isso foi em 2013, no ano seguinte, surgiu uma vaga de ciência de biólogo aqui no Instituto Terra Brasilis. E um amigo meu trabalhava nessa instituição e mandei meu currículo. E ali fiz a entrevista e consegui vir para Canastra. De BH vim para Canastra. E estou aqui, tenho 12 anos que eu estou aqui na Canastra. 12 anos aqui já. E não consigo ir embora, sinceramente. Hoje eu me considero um canastreiro aí. Como que vai embora? Não tem como. Não tem como. Você é coordenador de um projeto, né? O Ecomurgs. Ecomurgs. Pode nos contar o que é esse projeto, qual o papel do pato mergulhão, por que ele é tão simbólico para a conservação, né? Sim, então. Ele é um animal assim, que a gente tem o prazer de ter ele aqui, né, na Serra da Canastra. Então, antes do projeto Ecomurgs, eu trabalhei para o Instituto Terra Brasilis, que é uma instituição de pesquisa, há mais de 20 anos trabalha com o pato mergulhão. Por ser uma espécie criticamente ameaçada, né, a gente tem que trabalhar na conservação dessa espécie, é lei, né? Hoje, como Dia do Meio Ambiente, né, não sei se vocês sabem, o artigo 25 fala que é um dever de direito de todos o meio ambiente, não só para o humano, mas também para os animais. Então, surgiu outra oportunidade, outra empresa, que é a Bluestone, que é uma empresa lá de Saltinho. Ela me convidou para ser o coordenador desse projeto, chama Ecomergus. Eco de ecologia, Mergus é o nome científico do pato mergulhão, que é Mergus octocetatus. Então, esse projeto é voltado para a conservação dessa espécie, né, que nasceu para proteger o pato mergulhão, para levar informações para as pessoas que chegam aqui na Canastra, para as pessoas que moram aqui ainda, que às vezes se perdem nas informações, né? E a gente está aí com esse projeto, porque aqui a Serra da Canastra é um dos últimos refúgios que tem para essa espécie criticamente ameaçada, que gosta de rios limpos,
se alimentar. Então, e não só isso, o projeto também trabalha com turismo, trabalha nas escolas com educação ambiental. Então, a ideia desse projeto é trabalhar na sustentabilidade. Uhum. E qual o maior desafio de conciliar a conservação ambiental com o desenvolvimento socioeconômico da região, né? Sim, o desafio é justamente mostrar que não precisa excluir o outro, né? Muitas vezes o desenvolvimento ele é pensado em base de modelo que esgota a natureza, que é destruir. Por exemplo, não só aqui, mas no Brasil todo, o brasileiro, o ser humano, ele tem a cultura de derrubar tudo que vê pela frente, principalmente as árvores, as matas ciliares que protegem os rios. Por exemplo, jogar esgoto no rio. Olha a nossa ideia, como que a gente tem esse pensamento bem atrasado, né? De jogar esgoto, cocô, xixi dentro de um rio. E esse rio justamente que traz vida, é um rio que alimenta, que vai alimentar as plantas, os animais, nós humanos, né? Então, na canastra, a natureza é o que sustenta a economia local. Por exemplo, tem o turismo, o queijo canastra, que depende de um ambiente de boa qualidade, que é o terroir. Então, o desafio é esse, fazer a ponte para fortalecer os moradores locais, os sabores locais, né? Saberes locais, e criar essa oportunidade sem destruir a natureza. Isso se chama sustentabilidade. O que é isso? Utilizar a natureza de uma forma correta, sem detonar ela de vez, sem destruição por completo. Porque se a gente destrói por completo, a gente não vai ter queijo, não vai ter turismo, não vai ter água, não vai ter cachoeiro de água limpa e não vai ter o pato mergulhão. O pato mergulhão é uma espécie bandeira. Se a gente protege o pato mergulhão, a gente está protegendo toda a sua biodiversidade, todo o seu hábitat, todo lugar onde ele vive. Então a gente vai ter um ambiente mais equilibrado ali. Então, só que esse é o desafio, quebrar padrões sistêmicos, né, da comunidade mesmo e de quem chega ali, de que é preciso, existem técnicas, formas de trabalhar com o meio ambiente, barraginhas, secamento de nascente e tudo mais. Certo. Fiquei sabendo que você apoia uma teoria do antropoceno, né, que você poderia explicar para nós, meros mortais aqui na escola, que não sabem nada? Ah, sabe sim. Bom, então, o antropoceno é tudo aquilo que vem depois do homem. O homem surgiu no antropoceno. Onde o homem pisa, ele, de certa forma, ele vai causar um estrago. Por isso que às vezes eu falo que é bom a gente trabalhar, ter uma visão diferente hoje da sustentabilidade, né? Então, isso é muito visível, né? A gente está falando de uma era que a ação humana virou uma força geológica. No período industrial, em vários períodos que o homem vai evoluindo, né, novas tecnologias, em busca de minerais para energia, para alimentos, né, a superpopulação, hoje o planeta está superpopuloso, então para alimentar essa galera toda aí, precisa de quê? De espaço para se alimentar. Mas tem pessoas que veem o planeta de forma diferente. Só vê a destruição. Então, existem formas sustentáveis de lidar com e de ajustar para alimentar a sua população e criar um desenvolvimento mais sustentável. Então, o antropoceno é aquilo onde o homem não vê, só vê destruição, né? Então, vocês podem ver que a gente está num período de transição geológica, principalmente climática, onde o homem tem um grande dedo em cima disso, destruindo regiões, por exemplo, a Amazônia. Se a gente não cuidar da Amazônia, futuramente a gente não vai ter um ambiente mais equilibrado. Por exemplo, no sul do Brasil está nevando em épocas que não é de nevar, está chovendo em períodos que não chovia. Então a gente está antecipando esse período geológico e climático, a gente está antecipando algo que às vezes poderia ter evitado.
E a gente, nós como os biólogos, assim como um advogado vai fazer um jogo, vai levar informações sobre aquele caso, um engenheiro que constrói uma casa tem que ser daquele jeito, nós biólogos, nós que é da área do meio ambiente, a gente tem uma visão para isso, a gente leva informações de como o ambiente está. Então o ambiente ele fala com a gente. A gente observa os crios, os animais, eles têm uma forma de comunicar com a gente que a gente mostra para a sociedade que existe um perigo que a gente precisa tomar cuidado. Se a gente não cuidar bem do nosso ambiente, no futuro breve, a gente vai ter consequências muito graves. E eu sigo vários professores que, mais de 30 anos atrás, falavam que o Brasil ia sofrer muito com as frentes climáticas se a gente não tomar um devido cuidado. E é o que está acontecendo. Isso é interessante, né? Porque, uma pergunta interessante. Na vida do brasileirinho médio, hoje em dia, o que muda para ele, na vida dele, no cotidiano dele, normal, padrão? Então, a gente depende muito do cotidiano, isso, né? O Cerrado, por exemplo, está desaparecendo rápido. Para quem não conhece, o Cerrado ele é um bioma hotspot da biodiversidade e ele existe somente aqui no Brasil. Então, ele é um local onde abriga muita nascente, muitos animais que só existem aqui no Brasil. Se isso some, a gente não tem água mais. O Cerrado é considerado a caixa d'água do Brasil. Imagina a nossa casa, a caixa d'água ela é furada e a gente não tem aquela água mais. A gente vai tomar água, a gente vai tomar banho. É a mesma coisa na natureza. Se a gente perde as águas aqui da Serra da Canastra, não vai ter queijo, não vai ter água para o gado, não vai ter água para plantação e etc. Então, as estações do ano elas mudam, né? Algumas espécies, por exemplo, já não aparecem mais, que eram comuns aqui. Por exemplo, tem a curicaca, que é uma ave totalmente do sul do Brasil. Hoje ela está em todo o Brasil. Isso indica que está ocorrendo um desequilíbrio. Por exemplo, os javalis. Você já provavelmente já ouviu falar. O javali é um bicho exótico, lá da Europa. Veio parar aqui no Brasil, para quê? Para servir como alimento nas mesas dos brasileiros. Não deu certo. O que aconteceu? Um desequilíbrio ecológico. E aqui na Serra da Canastra, tanto dentro do parque quanto fora, eles devastam tudo, desde plantações, nascentes. Então é isso. Então os efeitos do antropoceno estão acontecendo. E às vezes as pessoas não observam isso. E para evitar, né, como você falou, que está desaparecendo grande parte da diversidade da flora brasileira, como que a gente pode igualar a nossa relação com a natureza? Como que a gente pode evitar que isso aconteça, sabe? Uma relação mais harmoniosa. Então, eu acredito muito numa palavra que se chama pertencimento. E o projeto Ecomerx traz muito isso, né? Mostrar para a sociedade que nós fazemos parte da natureza, não a natureza faz parte de nós. Então isso muda muito esse conceito, né? Nós não estamos fora da natureza, nós estamos dentro dela. E a natureza, ela não vê com você como criança, como adolescente, como idoso. Quando ela vem, ela detona tudo. Vocês podem ver desabamento, deslizamento, trombas d'água dentro de cidade. O que tiver na frente, ela leva, ela não escolhe. Então é isso. Quando a gente traz o pertencimento, a gente cuida mais daquilo que é nosso. É uma roupa que é sua, você não vai cuidar bem dela, você não vai lavar, sua casa, você não vai lavar, não vai cuidar. A natureza não é diferente. Você não pertence àquela sua casa, você não está dentro dela ali, então nós também não somos diferentes da natureza. Então, a relação integrada nasce da experiência, do afeto e do respeito. Quando você sai da cidade, quando você conecta com a cachoeira, você está ali, pertencendo àquele espaço ali. Então isso passa pela educação, pela cultura e pela escuta das comunidades que vivem há muito tempo aqui. Então o trabalho do projeto é esse, mostrar para a sociedade da Canastra essa questão de pertencimento. Eu conheço gente daqui que nunca foi na Cascadanta, nunca subiu o parque, né?
devido aos acontecimentos, né, do passado, quando o parque foi criado através da ação militar, né, através da violência, isso gerou um grande impacto. Isso tirou o pertencimento da comunidade que aqui vivia. Então a ideia do projeto é trazer esse pertencimento. Antes da gente começar, eu queria que você explicasse pra gente como que você era na escola. Ai, gente. Vamos lá então. Eu era um aluno extremamente tímido, mas tímido mesmo, tinha muita vergonha. Na apresentação de trabalhos, tremia muito e eu tinha muita dificuldade. Eu acho que eu tinha TDAH naquela época. Naquela época eu não tinha descrevido essa, não sei se é doença, hoje se pode falar doença, mas esse desvio. Eu tinha muita dificuldade de atenção e tudo mais, mas algo me chamava mais atenção, que era a aula de biologia e de ciências. A português e matemática eu sofria muito, sinceramente. Eu gostava muito de história, de geografia, então era algo que me chamava muita atenção. Por isso eu fui mais para o lado das ciências, das humanas, né? Algo que me atraía muito mais. E no decorrer da minha vida eu fui para o lado que quando a gente termina o ensino médio, a gente escolhe, né, para onde a gente vai, o que a gente vai fazer. E fiz um testinho e deu exatamente aquilo que eu imaginava, que era ou administração ou ciências biológicas. Aí administração tinha matemática, fui para ciências biológicas. Só que lá me ferrei, porque lá tinha matemática, tinha português. Então, de certa forma, não teve como fugir. Mas, de certa forma, eu acertei na escola. Então, se você pudesse plantar uma ideia na cabeça de quem está ouvindo esse episódio do podcast agora, qual seria? E se você pudesse mudar alguma coisa no planeta, o que você mudaria? Então, se eu pudesse plantar uma ideia, seria essa. A natureza, ela não está longe, nós fazemos parte dela, e ela está no ponto d'água, como eu disse, no alimento, no cheiro da chuva. Então, cuidar dela, é cuidar da gente. E se eu pudesse mudar algo, seria essa lógica de separação, da exploração desenfreada, trocar por uma lógica de cuidado mesmo, de sustentabilidade. Porque o que sustenta a vida é a relação, e não o domínio, esse domínio que a gente tem pela natureza. É isso. Muito obrigada, Tom, por compartilhar um pouco com a gente do seu conhecimento, por ter aceitado o convite, né, da escola, dos alunos do segundo ano de estar aqui. E é isso. E eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui, de estar semeando essas informações que possam gerar grandes frutos aí para o futuro. Muito obrigado. E é isso. Esse foi mais um episódio do podcast SF.